Paz do Senhor para todos. Amém. Eu já milito no Evangelho há quase 4 décadas. Não sou de um lar cristão. Tive meu encontro com Cristo aos 16 anos. Já percorri o Brasil e até mesmo alguns países, mas eu nunca fui assim tão bem recepcionado, né? Um grupo de irmãs me cercaram e oraram pela minha vida, e eu fui recebido ainda lá na porta, né? Sendo abençoado por essa igreja. Louvo a Deus pela vida de cada integrante desse ministério de recepção, de acolhimento. Esta de fato é uma igreja acolhedora, é uma comunidade de encorajamento. Muitos de nós pregadores chegamos aos locais em que nós ministraremos a palavra de Deus exaustos, cansados e algumas vezes atribulados. E ser coberto de oração é mais do que um lenitivo, é um fortificante, é um tônico. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Everton Manuel. 25 anos, mas com uma maturidade admirável. Um homem simples e um homem que aprendeu a maior de todas as lições. E poucos aprendem isso aos 25 anos, que é aprender a depender de Deus. Ele é um homem dependente de Deus. Louva a Deus pela sua esposa, uma Stephanie. Louva a Deus pela grande surpresa, né, que o Senhor me fez de reencontrar com o pastor Marlos Salles. Desde que cheguei do Rio de Janeiro, minha terra natal, por transferência da minha convenção. O pai dele era um dos membros da mesa diretora, o pastor Davi Salles, e foi o que me acolheu logo que eu cheguei e me fez reiterados convites para pregar ali na AD Itapevi. E por conta do seu pai eu me tornei grande amigo dos filhos, né? E o pastor Marlon é uma pessoa que já me reiterou vários convites também. Já vim aqui nas proximidades onde está a sua igreja e eu estou muito feliz. Eu estava assim pedindo a Deus um tema, que assunto abordar. Me passaram vários na cabeça, mas o que se afixou na minha mente, encontrou guarida no meu coração, está aqui em 2 Samuel. Se você, pastor, me permite, a igreja ficar sentada do jeito que está, contar apenas com a reverência do coração, ainda que ler a Bíblia de pé também é um ato de reverência. 2 Samuel, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus em segundo o livro de Samuel 16, versículos 5 ao 14. A minha tradução é um pouquinho diferente. Diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu
retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: porque este cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor. Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, porque foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram-se exaustos ao seu destino e lá descansaram. Meu primeiro pedido é, se você puder, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, nesta referência bíblica, pois pretendemos falar sobre o que nele está escrito. Quero dar um tema a essa mensagem. As pessoas vêm e vão, mas nunca em vão. Vocês podem citar comigo? As pessoas vêm e vão, mas nunca em vão. Há pessoas que eu gostaria de tê-las conhecido há bem mais tempo. Há outras que eu gostaria de tê-las conhecido bem depois. Ainda outras eu nunca gostaria de tê-las conhecido. Mas as pessoas, elas vêm e vão, mas nunca em vão. Ninguém passa pela sua vida em vão. Há um propósito, há uma lição, há um aprendizado, há uma pedagogia. As pessoas boas nos trazem felicidade. As pessoas más nos trazem maturidade. Talvez você reclama, você se questiona, dizendo: Senhor, por que lá na repartição de trabalho? Por que debaixo do mesmo teto eu tenho que conviver com gente assim? Gente, muitas vezes, ranzinzas, mal-humoradas, gente pavio curto, gente sem pavio nenhum, mas gente também com pavio longo, gente boa e gente má, há em qualquer lugar. Eu, por algumas vezes, identifiquei aqui o nome de Simei no texto. Simei, ele se opôs veementemente contra Davi. Ele era do clã da família de Saul, o primeiro rei de Israel, descendente da tribo de Benjamim. E Simei, ele estava muito ligado à vida palaciana. Ele era o protegido de Saul. E quando da morte deste, ele chegou a acreditar: quem sabe se eu não tenho alguma chance para ocupar o lugar do finado. Afinal de contas,
eu tenho um grau de consanguinidade, eu tenho um sangue real que corre nas minhas veias. Simei era um homem tóxico, ele era um homem ruim, mau, perverso, de um caráter sórdido. Ele não se conforma que Deus tenha colocado Davi no trono quando da morte de Saul. Ele não aceita isto. Na verdade, ele chega a dizer que não foi Deus, porque Deus teria optado pelo seu filho Absalão e jamais teria dado a Davi o trono. Ele está inconformado. Quando Deus exalta alguém, não se sabe o quanto esse alguém exaltou a Deus. E ele não conhece esse lado. Ele não se dá conta de que Davi é um homem sensível à voz de Deus, apaixonado por Deus, e que já tem uma folha de serviço prestada. É um homem segundo o coração de Deus. Mas o homem carnal não discerne nada no mundo espiritual. Ele não tem sensibilidade espiritual para compreender e emite suas opiniões equivocadas, injustas. O texto, ele inicia-se falando, chegando o rei Davi a Baurim, e Davi estava cercado dos seus valentes, do seu exército, e eles estão há muito tempo vivendo uma vida de tribulação, de escassez, de penúria. E ele já vem de cavidades subterrâneas, porque quando Saul estava ainda no poder, o ira sangue sedenta buscava tirar a vida de Davi a todo custo. Por 2 vezes tentou cravá-lo com a sua lança, Davi na parede. E Davi teve que, para não ter que brigar com uma autoridade, ele fugiu. Davi nunca brigou por trono, por espaço, por oportunidade. Davi era despretensioso. Ele sabia que todo o poder está na mão de Deus, e que operando Deus ninguém teria como impedir. E ele então prefere viver em cavidades subterrâneas, viver em cavernas, viver nos desertos, vivendo em regiões inóspitas. E tudo que Davi quer, e os seus homens, depois de anos e anos de perseguição implacável, de escasseamento, de necessidades, é chegar em Baurim para um merecido descanso. Quem sabe um banho renovador, um jantar ou um almoço, e se jogar numa esteira, numa cama, para um merecido descanso. Mas a recepção foi totalmente contrária da que eu tive hoje. Há um homem furioso do outro lado, numa parte elevada, geograficamente privilegiada, aguardando a chegada de Davi com pedras nas mãos. E ele então, quando Davi chega cansado, exausto, exaurido, acompanhado dos seus valentes, este homem começa a usar de impropérios, palavras de baixo calão, começa a ferir a honra, o brilho, começa a atingir a moral, a reputação de Davi. A minha tradução diz bandido, a sua diz filho de Belial, homem de sangue,
A sua diz, a minha diz assassino. Nada disso, Davi era. Mas você tem que estar preparado para ser atacado, para poder receber nomes feios que não condizem com a realidade, denuncismos baratos, acusações levianas, mentiras esfarrapadas. E é o que Simei faz. Ele atinge a honra de Davi, ele macula a reputação de Davi, mas Davi faz ouvidos moucos, dá de ombros, fica em silêncio. Tudo que o teu inimigo quer é que você grite, é que você perca a linha, a compostura, o equilíbrio emocional. Ele quer que tua bocanha isca, mas Davi se mantém sereno. Ele sabe que é mais um ataque do diabo. Ele sabe que é porque ele está fazendo a vontade de Deus, que ele é o homem certo, no lugar certo, no tempo certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Quando você se colocar no centro da vontade de Deus, os Simeis se levantarão. Porque na vida de todo Davi há um Simei, na vida de toda Ana uma Penina, na vida de todo Paulo há um Alexandre Latoeiro para lhe causar males, na vida de todo Moisés há um Coré, um Datã e um Abirão, na vida de todo Neemias há um Sambalate, um Tobias, um Gasmu. Prepare-se para a guerra. Se você tem um chamado, se você está focado, se você tem uma vocação, uma missão, e se você tem paixão pelo que tu faz, virão os ataques. Primeiro, a frustração. Segundo, a decepção. Terceiro, o desânimo. Tudo começa com uma frustração, depois decepção e o desânimo. E quando o desânimo bate, você abaixa a cabeça, você se recolhe, você cruza os braços, você abdica, você renuncia, você dá as costas. Mas você não pode fazer isso. Deus há de revigorar tuas forças, trazer ânimo para o teu coração. Eu fico encantado com a serenidade, com o equilíbrio e com o domínio que Davi tem sobre as suas emoções. Ele pratica aqui a autoliderança. Ele está liderando outros, mas ele está se liderando. Tem muita gente que quer liderar uma grande igreja, um grande grupo, um grande departamento, mas é incapaz de ser líder de si mesmo, líder das suas próprias emoções. O que você faz quando o Simei cruza o seu caminho e diz um bocado de asneiras? Você parte para cima do Simei, você lhe devolve as palavras ácidas, venenosas. Meus queridos irmãos, a força não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de suportar os ataques. Eu vou mostrar a esse cara quem eu sou, porque eu sou obreiro, mas não sou bobo, eu sou homem. Seja homem de Deus. É diferente de ser simplesmente homem. Eu vou mostrar a esse tal de Simei que ele não é ninguém. Porque eu sou mulher para isso.
Seja mulher de Deus. É diferente de ser apenas mulher. Você quer mostrar a sua força para atacar. E Deus está dizendo, não. Revele a sua capacidade de suportar os ataques. Eleanor Roosevelt, uma diplomata norte-americana, diz que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o teu consentimento. Quem é esse meio? O que ele está dizendo? As ofensas que vêm dele não me atingem. Eu não vou dar importância ao que não tem importância, mas você está dando. Não dê valor ao que não tem valor. Nós precisamos de 3 coisas para não sucumbirmos na nossa jornada cristã, principalmente os que têm um chamado para liderança, os que têm uma patente eclesiástica, um chamado para o ministério. A primeira coisa que você deve pedir a Deus é uma mente semelhante à mente de Cristo. Diga comigo, mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Ter os olhos curados pela graça e ver o mundo, as coisas e as pessoas à nossa volta com o olhar de Jesus. O que é ter a mente de Cristo? Filipenses 4:8, tudo que é puro, amável, afável, tudo que é virtuoso, tudo que tem boa fama, tudo que edifique, sejam essas coisas que ocupem a vossa mente. É se encher de coisas positivas. Tenha a mente de Cristo. Segundo, um coração de criança. As crianças brigam e brincam quase que simultaneamente. Eu me lembro que na minha época de criança eu dava dedinho para ficar de mal. 15 minutos depois eu dava dedinho para ficar de bem. Porque as crianças valorizam a felicidade. Os adultos valorizam o orgulho. Pisou na bola uma vez, se indispôs uma vez, disse o que não deveria ter dito. Não quero mais vínculos. Eu corto a minha amizade. Mas as crianças que brigavam, se entreolhavam 20 minutos depois e sorriam uma para outra, era o código de reatar as amizades. E normalmente nós adultos carregamos mágoas, ressentimento no coração. Ressentimento é sentir de novo, sentir outra vez, sentir novamente algo que foi feito, que foi falado há tanto tempo, mas a ferida está aberta. É como se tivesse dito ontem ou hoje pela manhã. Você precisa ter um coração de criança. Coração de criança é um coração perdoador, simples, humilde, despretensioso. Muitas vezes os pais corrigem, batem e às vezes até se excedem no uso da disciplina. E aquela criança chora. 25 minutos depois, aquela criança está cortejando o papai ou cortejando a mamãe, querendo o seu carinho, porque não se desvincula. A igreja é uma comunidade de pessoas, seres humanos. Viver é conviver. Relacionamento é a ciência da vida. Não importa o que te fizeram, o que disseram. Não importa se você se machucou. Não importa se te machucaram. Não permita que a mágoa, que o ódio, que o rancor, que o ressentimento tomem conta do seu coração. Isto vai interferir na sua comunhão com Deus. Isso vai atrapalhar a tua vida espiritual. Isso vai comprometer a tua vida de oração. Isso vai fazer você levar uma vida rastejante. Mas se tu podes voar, por que rastejar? O caminho é liberar o perdão. Terceira coisa, pele de rinoceronte. Mente de Cristo, coração de criança e pele de rinoceronte. Existem
Existem 5 espécies de rinoceronte: Java, Sumatra, indiano, negro e branco. Todos os 5 são cinzas. Até mesmo o branco e o negro são cinzas, porque o nome tem a ver com a espécie, não com a cor da pele. O rinoceronte branco é o maior, é o mais forte e é o que tem a epiderme mais dura, a pele mais rija. De modo que um atirador amador, uma espingarda a 600 metros, mira, e o animal que não é carnívoro, é herbívoro e frutígero, está comendo, pastando, quando ele recebe um tiro, ele olha para lá, olha para cá e canta uma musiquinha, dando de ombros: não estou nem aí, não estou nem aí. Porque tem pele grossa. O coração tem que ser suave, a pele tem que ser grossa. O problema é quando acontece o inverso: a pele vai se porcelando, vai se afinalando, vai se tornando fina e, digamos assim, vulnerável como uma porcelana, e o coração vai se petrificando, se enrijecendo, endurecendo. Não permita que isso aconteça no seu coração. Mantenha o seu coração suave. Peça a Deus pele grossa, pele de rinoceronte. Para bater um rinoceronte branco, tem que estar de tocaia atrás de um arbusto com a espingarda para tirar queima-roupa, senão não tem êxito. E o que você precisa é de pele grossa, porque mais dias ou menos dias, um cimei vai cruzar o teu caminho. E a artilharia do inimigo é pesada. Você precisa ter couro grosso, senão você fica de igreja em igreja. Você não cria raiz em lugar nenhum. Porque é um desafio congregar, é um desafio manter o foco, é um desafio. E você tem que ter pele grossa e coração suave, e não o contrário. Na linguagem de Paulo, pele de rinoceronte é a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, coraça da justiça e espada do Espírito, escudo da fé. Davi está equipado. Nem sempre Davi foi esse homem sereno. Nem sempre Davi teve autocontrole. Quando houve a recusa por parte de Nabal, quando Davi com seus homens em Mion, no Monte Carmelo, estava lá com 600 valentes, famintos, sedentos, vivendo numa terra inóspita. Chegou lá em cima o cheiro de carne queimada, sendo assado. Davi percebeu que vinha da fazenda de Nabal e que era tempo de tosquia, e que nessa época dava-se um grande banquete aos funcionários da fazenda, da casa. E Davi e os seus homens, que por muitas e muitas vezes voluntariamente haviam defendido os pastores de Nabal e as suas ovelhas dos homens maus, da mais alta periculosidade, bandidos que matavam os pastores e tomavam seus rebanhos, Davi e os seus homens, muitas e muitas vezes, gratuitamente, fez a segurança daqueles pastores e daqueles rebanhos. Confiado no que ele havia feito em favor de Nabal e dos seus homens, do seu rebanho, ele mandou um mensageiro e mais outros para acompanhar o porta-voz, para pedir o que estava nas mãos de Nabal. Não foi criterioso, não exigiu nada. O que tiver nas mãos, nós estamos famintos. E Davi disse para aquele mensageiro: quem é Davi?
Muitos vagabundos fogem dos seus senhores, e este aí é mais um vagabundo. Eles voltaram com os seus jumentos e os balaios vazios, e Davi, faminto com seus homens, aguardando a chegada. Aquele porta-voz disse: olha, ele desdenhou, disse: quem é Davi que não nos deu nada? A fome já deixa a gente mal-humorado. Que decepção! Aumenta o grau de instabilidade emocional. Davi irou-se e disse para 200 homens dos 600: vocês vão ficar cuidando das bagagens. Disse para os 400: vocês descerão comigo com espada em punho, e nós vamos fazer a maior chacina, carnificina naquela fazenda. Não vai sobrar ninguém. Há uma tradução que diz que nem um menino, até criança, seria morta. Davi vem furioso. Nem sempre Davi teve essa serenidade. Muhammad Ali, um grande pugilista norte-americano, morto em 2016, ele diz que aqueles que aos 50 anos agem como se tivesse 20, perdeu 30 anos da sua vida. Tem muita gente que envelhece, mas não cresce, envelhece, mas não amadurece. Envelhecimento é obrigatório, amadurecimento é opcional. Opte por amadurecer, opte por crescer. Não fosse Abigail que interveio, aguardou os jumentos, veio com vários funcionários da casa, com passas, pães, ovelhas assadas, e vai ao encontro de Davi. E quando percebe que Davi tinha sangue nos olhos, desejo de morte, desejo de vingança, ela se prostra e diz: não leve em conta as palavras e os maus feitos de Nabal. Nabal é o nome próprio masculino hebraico, significa louco, insensato. Ele é tal como o significado do seu nome. Mas eu estou aqui pedindo a sua misericórdia, a sua clemência. Receba esses favores, essas benesses. E ela devolveu Deus a Davi. Porque a ira animaliza, a ira demoniza. Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. E não deis lugar ao diabo. A ira é a porta de entrada de Satanás. Existe o Simei que desperta o pior que é em você. E existe a Abigail que traz você de volta a Deus e que leva Deus até você. E o texto diz que ele dizia: coisas horrorosas, proferindo maldições contra Davi. Davi fez ouvidos moucos. Davi não deu importância. Davi tinha uma missão. Se Deus te pôs numa carruagem e disse que o teu destino é o palácio, se no meio do caminho os camponeses te atirarem tomate, não pare a carruagem, não desça da carruagem para bater boca com camponeses, com atiradores de tomate. Siga o seu caminho. Mas você fica irado, você manda parar a carruagem, você desce para bater boca. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que você não se torne semelhante a ele. Pelo amor de Deus, siga o teu caminho. O teu itinerário é o palácio.
Você tem uma audiência com o rei. Vai ficar batendo boca com camponês, atiradores de tomate. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto diz que ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Quando ele viu que as ofensas verbais não funcionaram, ele partiu para as ofensas físicas. Começou a tirar pedras. Você não vê criança tirando pedra em árvores sem fruto. A árvore só ganha pedrada se tiver frutos. É um bom sinal se você está levando pedradas. E Davi não está recebendo pedrada porque errou, porque cometeu algum delito. É porque ele está manifestando as virtudes de Deus. É fácil atirar pedra no canário, difícil é imitar o seu gorjeio. Tem muita gente que está recebendo pedrada, não é porque errou, é porque tem talento, tem dom, tem gorjeio. E o cimei que não sabe fazer o que tu faz, que não tem o que tu tem, que não pode, ele parte para as ofensas e para o ataque. Ele faz isso porque ele nutre um sentimento sórdido chamado inveja. A palavra inveja vem do latim invidere, que significa olho torto. Inveja, olho torto. A pessoa invejosa não consegue olhar nas pupilas dos teus olhos, porque a sua exaltação, teu brilho, teu talento, a tua vocação, teus chamados, teus dons, o teu potencial, a unção, a graça, incomoda. Então é olho torto, desvia o olhar, olha de soslaio. A inveja é algo terrível. E a palavra invidere também significa olho mau, porque o mal habita no olho invejoso. Quando olha aquele olhar fulminante, desejando o mal, é um macumbeiro góspel. É um candomblecista góspel, o bandista góspel. E ele, por inveja, lança impropérios, denigre, macula a imagem, avilta, debocha, humilha, rechaça, deprecia. E Davi, o que mais apavora, chateia e desestabiliza um invejoso é quando ele te ataca e espera você gritar e você sorrir. Oh, meus irmãos, Davi aqui é diferente daquele Davi de velhos tempos. O Davi aqui é o Davi maduro. Não é o Davi que baixa o nível, que bate boca. Vou tirar tudo a pratos limpos. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu honro as minhas calças, as minhas saias. O Davi aqui é maduro. Isso aqui é artificial. Mas suponhamos que essa plantinha fosse natural. As mais belas e perfumadas plantas são tratadas com estrume. Se ela fosse natural, e se colocássemos estrume, que é fétido, ácido, mas que tem nutrientes, proteínas e vitaminas, as plantas inteligentemente extraem o melhor do pior.
As plantas deixam a fedentina e absorvem a proteína, a vitamina e os nutrientes. Aí tem tom sobre tom, textura e bons aromas. Mas você não está extraindo o melhor do pior. Você esperava que só pessoas boas cruzassem o seu caminho. Não. Se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. As pessoas boas trazem felicidade, mas as pessoas más trazem maturidade. As pessoas vêm e vão, mas nunca em vão. Há um propósito. Houve uma planta chamada Ana. O estrume se chamava Penina. E Ana se tornou mais bela e perfumada por conta do estrume depositado nas suas raízes. E eu não sei qual é o estrume que Deus está usando lá no trabalho. Não sei em que setor, em que área da tua vida. Tem um estrume. Faça como as plantas. Deixa o fedor. Deixa a fedentina. Extrai a proteína, a vitamina. Você pode aplaudir a Jesus? Um poeta libanês chamado Gibran Khalil Gibran, ele diz: eu aprendi o silêncio com os faladores, eu aprendi a tolerância com os intoleráveis e a paciência com os impacientes. As pessoas que mais me prejudicaram foram os meus melhores professores. E eu, estranhamente, sou ingrato a esses professores. Eu aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intoleráveis e a paciência com os impacientes. Essa era a pedagogia da dor para Gibran. E ele confessa que foi ingrato a esses professores. Ele preferiria ter aprendido de outro modo. Mas esse é o modo que Deus permite. Esse modo pedagógico, sofrível, terrível. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. A tribulação produz a paciência. Aí você diz: Senhor, realmente, eu preciso crescer em paciência. Me dê paciência. Ó Deus, eu preciso ter paciência. Deus vai permitir tribulação. Aí você diz: que bom ouvir, a partir de hoje eu peço mais paciência. Aí você não cresce, não amadurece. Porque a impaciência é evidência de imaturidade. E a paciência é o contrário. Pessoas maduras, idôneas, são pacientes. Elas são filtros e não esponjas. Tem gente que se alimenta das toxinas, se enche de aborrecimentos. Espere pouco das pessoas, exija muito de ti mesmo e evitarás muito aborrecimentos. Davi é atacado, mas Davi não fala nada. Mas tem gente que fala pelos cotovelos. Diga comigo: não se dê ao trabalho de reagir. Fale comigo: não se dê o trabalho de reagir. Nem toda situação merece uma reação. E de vez em quando, o silêncio é a melhor resposta.
Não responda ao tolo segundo sua estutícia. Não baixe o nível. Não bate boca. Quer atrasar a tua vida. Quer impedir que você chegue ao palácio para audiência com o rei. Não se dê o trabalho de reagir. Nem toda situação merece uma reação. E de vez em quando o silêncio é a melhor resposta. Antes de qualquer ação ou reação, deve vir oração. Toma ele em suas mãos. Toma ela em tuas mãos. Toma Simei em tuas mãos. Se o Senhor permitiu, é porque há uma pedagogia por detrás desses ataques. Há um propósito. Deus revela o projeto, mas oculta o propósito, o processo. E você tem que pedir para Ele revelar o propósito, porque há um propósito até quando Simei cruza o nosso caminho. O processo é difícil, ele precisa ser superado. Sêneca, conselheiro de Nero, um filósofo espanhol, ele diz que 3 são as armas mais eficazes para poder vencer todo tipo e toda forma de ataques: o tempo, a paciência e o silêncio. Diga comigo: o tempo, a paciência e o silêncio. No tempo certo, Deus vai dar um basta. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. No tempo de Deus, a obra de Deus terá os recursos de Deus. Espere. 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 É melhor esperar o tempo de Deus do que tentar adiantar o ponteiro do relógio. Deus cura a ansiedade com a demora. Cuidado. Descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Deus está cuidando dos teus Simeis. Não perca o sono por causa de Simei. Não perca o apetite por causa de Simei. Simei não merece roubar teu apetite, prejudicar o teu sono. Pelo amor de Deus, descansa, porque quando tu descansa, Deus trabalha. Se continuar assim ansioso, ansiosa, não vai ver nada. Quer ver? Descansa. E Deus começará o seu trabalho. O tempo, a paciência. Paciência, ciência da paz. Paciência, levar muito tempo para ferver. Tu ferve rápido, é? Ou você leva muito tempo para ferver? O tempo, a paciência e o silêncio. Quem muito abre a boca tem perturbação. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Davi aqui é um homem maduro, experiente. Ele se cala diante dos ataques verbais, diante das ofensas e das palavras de baixo calão. A maturidade vai deixando a gente craque na arte de ficar quieto. Você descobre que está maduro quando tu não mais bate boca, você já não faz mais exigências, você já não briga mais por coisas de somenos importância.
Qual é o grau da sua maturidade? A maturidade vai deixando a gente craque na arte de ficar quieto. Deixa Deus te defender. Deixa Deus te defender. É homem superior aquele que vence os seus inimigos interiores, não exteriores. Davi está mais preocupado de vencer a si mesmo do que vencer si meio. Diga comigo, é homem superior aquele que vence os seus inimigos interiores. O gênio, a ira, os rompantes, o orgulho. Quanto maior o orgulho, maior a ofensa. Pessoas que se ofendem muito é porque o orgulho dela é muito grande. Encolhe o orgulho que vai diminuir a ofensa. Não é tanto o que o outro falou, o que o outro fez, é o teu orgulho. Tem uma vida crucificada e você vai dar de ombros o que estão falando, pedradas, sejam elas literais ou verbais. Não é o que Deus pensa sobre mim. Deus tem falado comigo, eu tenho conversado com Deus, e o que essa pessoa está dizendo sobre mim não tem nada a ver com a realidade. Um dia eu estava meditando nas palavras de um prêmio Nobel de medicina, um cientista francês chamado Alexis Carrel. Ele diz assim: há algo de bom nos piores dos homens e há algo de ruim nos melhores deles, de modo que não fica bem para os melhores falarem mal dos piores. Aí eu disse assim: há algo de bom nos piores dos homens? Aí eu olhei para si mesmo e disse: o que esse cara tem de bom? E eu comecei a observar o que esse cara tem de bom, qual é a virtude desse cara. Há algo de bom nos piores dos homens e há algo de ruim nos melhores deles. Quero encontrar uma coisa boa em si mesmo. E eu matutei, queimei pestanas. Aí me veio um insight: adversário calado, inimigo dobrado. Simei não ri para Davi, ele faz cara feia. Simei não bate nos ombros, como que dizendo: ah, que admiração eu tenho. Porque muita gente que bate nos ombros não é porque nos ama, é porque está procurando o melhor lugar para enterrar a faca. Existem pessoas que trazem mel na boca e uma espada na cinta, na cintura. E este cara, ele não falseia. Esse cara, ele não oculta quem ele é. Ele não vale nada, é ruim, não presta, é um desaforado, um desbocado. Se gostou, gostou, se não gostou, e aí? E daí? Ele é o que é. O pior adversário é aquele que você não conhece, mas ele se deixa conhecer. Ele não banca de amigo. Ele é adversário declarado. Aí já dá para se policiar. O ruim é quando se usa 10% de bondade para mascarar 90% de ruindade. As pessoas mais seriam menos perigosas se não tivesse nenhuma bondade. E tem gente que usa o mínimo de bondade para ocultar o máximo de maldade. Por trás de um beijo, Judas traiu o Filho de Deus. Esse cara não beija. Esse cara é um desaforado.
Tanto é que Abisai, um dos generais de Davi, diz: deixa eu passar, que eu vou calar a boca desse cão morto, eu vou cortar a cabeça desse cão morto. Davi diz: aqui tu não passa não. Se tu não está entendendo a minha postura, a minha posição, pudera. Deixa eu passar. Quem é esse cão morto? O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, diz que é melhor, é preferível ceder o caminho a um cão do que ser mordido por ele. E é o que Davi faz. Não se aproxima, vai bater boca com o cão. Se ele quer morder, vai dar brecha. Davi passa de largo, deixa o cão ladrar, deixa latir. Mas Abisai diz: não, é muito desaforo, já tirou até pedra, deixa lá, eu vou resolver essa parada. E Davi diz: não, quem sabe se Deus não tem um propósito com essas ofensas. Está aqui, está escrito no texto. Ele diz assim: até o meu filho Absalão se opôs, até o meu filho Absalão se opõe contra mim, quanto mais esse filho de Benjamim. Até dentro da minha casa surgiu o inimigo em potencial, quanto mais fora do meu âmbito familiar. Essa tribulação tem as expressões digitais de Deus. Uau. Ele está permitindo porque tem um propósito. É um processo que eu preciso superar, suportar, vencer. Eu fui escoteiro do grupo Barão Baden-Powell em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando criança. E aprendi muito sobre acidentes ofídicos por picadas de serpente. Depois eu me alistei no 20º BELOG PQDT, 20º Batalhão Paraquedista Militar. No 20º BELOG, em frente à área de estágio, onde se formam os paraquedistas do Exército Brasileiro. Eu me vi muitas vezes em matas virgens, em florestas. E com isto, eu me preocupei muito em identificar as cobras venenosas das não venenosas, porque eu corri o risco de sofrer um acidente ofídico. E eu, muitas vezes, presenciava uma cobra como dentro da minha própria tenda. Eu com medo dela e ela com medo de mim. Eu abri o Fechecler aqui em São Paulo de zíper. E eu esperava ela sair, ela me aguardava sair. E foi aquela coisa toda. Até que eu saí sem ser picado. Mas existe 2.750 aproximadamente espécies. 270 são hipervenenosas. As cobras com pupilas pequenas normalmente são venenosas. As cobras pupilas grandes não são venenosas. As cobras de cabeças triangulares são potencialmente venenosas. As cobras de cabeças ovais não são venenosas. Mas existem exceções à regra. A coral verdadeira, que é a mais venenosa do Brasil, ela tem a cabeça oval. E a serpente jiboia ou sucuri, que não é venenosa, ela tem a cabeça triangulada. Então existem excepcionalidades. Existe a caninana, a urutu-fogo, existe a urutu-cruzeiro, existe a cascavel, existe a jararaca, a surucucu, existe uma série de cobras venenosas e não venenosas. Eu diria que esse meio era a cascavel, porque a cascavel tem um chocalho no rabo e ela faz barulho.
Só é picado tonto. Porque ela está dizendo: eu passei pelas águas, mas não me converti. Se passar aqui, coitadinho de ti. Eu não valho nada, eu não presto. Ela tem um chocalho e está avisando. Aí a pessoa passa ali. De onde vem o barulho? Davi identificou o chocalho e disse: opa, é venenosa. Eu não preciso passar ali, mas Abissai quer pagar para ver. Tem uma cobra que ela é a anaconda, a maior entre as cobras. Não tem veneno. Ela mata abraçando. Meu Deus! Abraçou. Vai ouvir barulhos de ossos se quebrando. Tem um monte de sapopé. Eu quero terminar. Eu preciso terminar. Mais à frente, nos 2 capítulos que se seguem, 18, 19, semeia morto. Dos teus inimigos quem cuida é Deus. Precisa você revidar. Quando fores injustiçado por um homem mau, perdoe-o, para que não haja 2 homens maus. Não sei o que falaram, o que fizeram. Não sei se você já cruzou com gente tóxica. Não sei como está o teu coração, mas se você está nutrindo mágoa, ódio, rancor, ressentimento, eu te convido a abrir mão da razão. Abrir mão dessas ofensas. Contrate Jesus como teu advogado. Amém. Só precisa se defender quem não tem Jesus como advogado. Quer se vingar? Já dizia Confúcio, sábio chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, professor de ética, Confúcio. Quer se vingar, vingue-se. Mas antes de se vingar, cabe 2 sepulturas, porque vingador e traidor só tem a perder. Quer agir como cristão? Saiba, a vingança pertence a Deus. E Ele fará justiça no devido tempo. É melhor ter paz do que ter razão. Nem sempre você vai conseguir ter paz e razão. Mesmo quando tiver razão, muitos não reconhecerão que você tem razão. Tem muita gente que em nome da razão bate boca, bate para ofensa, para os vamos ver, para os finalmente. Prova que tem razão, mas perde a saúde, ganha um AVC, um aneurisma cerebral, um infarto do miocárdio, um infarto do coração. Não dê importância o que não tem importância. Entenda que Deus tem um propósito. Romanos 8, 28, e sabemos, pois, meus amados irmãos, que todas as coisas que nos acontecem, inclusive as pedradas de semeio, todas as coisas, contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Deus vai transformar essa situação. As pessoas que nos perturbam, elas são colocadas em nosso caminho pelo próprio Deus, por permissão.
para que as amemos e as relevemos no nome do Senhor. Se tropeçarmos ou rejeitarmos essas pessoas, estaremos rejeitando e tropeçando no próprio Deus. É a pedagogia estranha, é a pedagogia da dor, é o estrume nas raízes das plantas. É difícil. É difícil, é difícil. Existem 3 evidências de imaturidade: o caráter explosivo, a autopiedade ou o coitadismo. Eu não mereço isso. Por que Deus está permitindo isso? E a necessidade de constante consolo. Não deixe, não permita que o cimei de fora desperte o cimei que existe dentro de você. Acautelai-vos para que, tendo que conviver com pessoas amargas, você também não se torne uma pessoa amarga. Peça a Deus uma mente semelhante à mente de Cristo, um coração semelhante ao coração de uma criança e pele de rinoceronte. O texto termina no versículo 14, dizendo que Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. E tudo que Satanás quer é que você aborte a missão e não prossiga. É seguindo em frente que as adversidades vão ficando para trás. Deus está te formando. Deus está forjando o teu caráter. Ele está te preparando. Este é o teu campo de treinamento avançado. Aceite as ordens do seu instrutor e você lá no final dirá: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Você pode aplaudir a Jesus? Eu só quero 2 minutinhos agora. Se você puder fazer um investimento na tua vida, no teu ministério, e também um investimento no meu, eu tenho essa obra que eu acredito que ela é uma leitura imprescindível. Ganhou um prêmio Areté em 2006. Esse livro ele foi publicado em 2005 pela editora MK Publicitar, lá no Rio. Só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate. Mas pega leve, para você não ficar do meu tamanho. Mas se for da Cacau Show, pode comer à vontade. Não tem nada a ver com chocolate não, irmãos. Tem a ver com resiliência e superação da dor, do sofrimento. Só merece o doce quem provou o amargo. Temos poucos, já está esgotando, e custa R$25. Esse é um livro que não é da minha autoria. É de um homem que nasceu em 1615, um inglês, um pregador e pastor puritano chamado Richard Baxter. Eu li uma das suas obras, O Pastor Aprovado, em 1987. E na década de 90 eu li por mais 2 vezes o mesmo livro. E não sabia que Richard Baxter tinha também escrito um livro com o título Pastor Renovado. É um calhamaço, é um livro de R$39,90. Se você puder investir no seu ministério, você que tem um chamado, você que é um obreiro, uma obreira, eu te aconselho. E este é um livro de autoconfrontação, de minha autoria também. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. Este é um livro que te ajuda a viajar para dentro de si mesmo, que é a mais longa de todas as viagens. Não é para Plutão, Saturno, Marte. Não é para o continente africano, nem europeu, nem asiático. É a viagem que muitos de nós não queremos fazer.
Porque a obra-prima do diabo levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos, e nós não somos tão bons quanto acreditamos. Há muitas sujidades e impurezas enraizadas na nossa natureza. E aqui no capítulo 8 eu ensino como subjugar o lado mosca, porque ninguém consegue ser abelha 24 horas por dia. Eu li 2 obras clássicas. A primeira de Bill Wilson, que é uma historiadora inglesa, que publicou uma obra intitulada A Colmeia, e de Augusto Monterroso, prêmio Nobel, um escritor da Guatemala, que publicou uma obra chamada A Mosca. Um apresenta um homem enquanto abelha, o outro um homem enquanto mosca. Não há compilação, mas eu peguei o feeling, eu peguei a ideia central e publiquei como ser abelha no mundo de moscas. A abelha produz mel, e do mel tem os seus derivados que vão de shampoo a xarope. As abelhas, elas trabalham num ambiente limpo, que é a colmeia, que inspirou os maiores arquitetos do mundo. E diferentemente das moscas, as abelhas, elas adocicam a vida das pessoas, e as moscas as enfermam. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos, mas sejamos como as abelhas que buscam belas flores até no meio da lama. Então esse é o lado mosca e é o lado abelha de cada ser humano, as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu acredito que vai fazer com que você se pareça mais com Jesus. E este é o propósito desta obra: tornar você um ser humano melhor, consciente das suas sombras. Porque nós não só temos pontos luminosos, nós temos sombras que precisam ser encaradas, enfrentadas e que precisam ser combatidas. E esse livro custa R$35, 25, 35 e R$39,90. Nenhum deles será vendido. Eu faço depois os que tenho aqui comigo. Esse é para você, meu pastor. É um presente. E eu quero acreditar que ninguém aqui, olhando para mim, esse cara tem cara de Tim Maia. Porque se pensou isso, eu vou fazer uma oração forte aqui. Ninguém pensou nisso, né? Me dê motivo de te presentear. Esse aqui eu acredito que vai ser mais importante para você. E esse aqui para você. Tá? Amém. Deus abençoe a todos. Me dê motivo para parar. Amém. Eu pensei que ele ia falar, me dá retorno, me dá retorno. Ele falou, se coloque de pé, vamos em paz. Irmãos, isso não é palavra para qualquer igreja. Isso não é palavra para qualquer igreja. Simei não gosta de ouvir uma palavra dessa, fica olhando no relógio, brigando, tá com sono. Isso aqui é coisa para quem gosta de palavra, de crescer. Diga pro irmão aí, você é mosca ou você é abelha? Você é mosca ou você é abelha? Eu sou abelha. Apanhei aqui mais que malavé pra largar pó, irmão. Nossa. Teve uma vez aqui na igreja, pastor, que eu desci do carro, peguei os tomates, esfreguei nos caras do tomate. Eu ia chamar a polícia pros caras do tomate. Meu Deus. Mas a próxima vez eu vou devagar. Deixa ele jogar o tomate, Deus tem mais para nós. Amém? Fala pro seu irmão que está do seu lado, amanhã é o último dia. Qual é o conselho que nós estamos dando aqui? Chega, por favor. Eu ouviria esse homem aqui mais 3 horas, irmãos. É muito pedagógico, é muito poderoso, irmão. Isso aqui é palavra para depois do culto. No culto você pula, você grita, você sapateia. Palavra para depois do culto. Tá bom? Nós vamos marcar um seminário com o pastor para ele vir aqui falar conosco. Quem aceita, irmão?
Deus há de falar conosco muito mais. Amanhã, pastor Alisson Simões e Vitor Silva vai estar conosco. Chegas amanhã, eu aconselho você chegar cedo. Hoje você teve sorte, amanhã você chega cedo. Estou falando sério. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam.